Boa tarde, gente. Ser a última de um evento sempre traz desafios, né? Tá todo mundo cansado, muita gente já falou o que se ia falar, mas é sempre um prazer participar do Enlighted. Eu participei de várias edições já, porque sempre renova a esperança que a inovação, que a tecnologia realmente vai transformar a educação. E nesse mundo que a gente está vivendo, a gente precisa de boas notícias, né, gente? Se a gente pega as manchetes que chegam toda hora no nosso celular, é uma pior que a outra. Eu estava agora, antes de entrar aqui, chegou uma dizendo: novo governo vai aumentar os juros e aumentar o desemprego. Eu falei, o quê? E aí você tem que ler para entender o que quer dizer essa manchete. Eu trouxe para vocês, nesse meio, nessa avalanche de manchetes negativas que a gente, e fake news, que a gente não sabe se é verdade ou não, tem algumas manchetes que a gente tem que prestar atenção. Como essa, por exemplo, que os jovens brasileiros estão deixando a escola. O Brasil levou anos de muito esforço, muita política, muita mobilização da sociedade civil para conseguir colocar os jovens na escola. A nossa taxa de atendimento do ensino médio era muito baixa alguns anos atrás. E a gente foi, aos pouquinhos, conseguindo trazer o jovem para a escola. E agora, a manchete está mostrando que os jovens estão deixando essa escola. E pior ainda, gente, não são todos os jovens que estão deixando a escola. Há um claro corte, há um claro viés de gênero e de raça e, claro, de nível socioeconômico, né? Então, homens negros estão deixando a escola e o abandono escolar é 8 vezes maior entre jovens de famílias de baixa renda. E aí todo mundo diz, é claro, eles estão deixando a escola porque eles têm que trabalhar. A gente ouviu hoje aqui que os dados da pesquisa do Todos Educação diz que não todos os jovens estão deixando a escola para trabalhar. Né? Muitos jovens simplesmente estão deixando a escola ou não se rematricularam na escola porque não veem uma relevância para a sua vida profissional e para a sua vida pessoal. Então, ao invés daquela grande conquista que o Brasil tinha tido de aumentar as matrículas no ensino médio, foi revertida com a pandemia e nos traz essa manchete, fez emergir isso claramente que os jovens estão dizendo, eu não gosto dessa escola, essa escola não me serve. Aliás, deixa eu refrasear isso, o jovem gosta da escola. É o lugar de encontro, é o lugar onde ele socializa, ele sentiu muita falta da escola durante a pandemia, todas as pesquisas mostraram isso, mas ele não está vendo mais relevância para a escola. E aí a gente pode pensar, né, por que isso é tão sério para o Brasil? É porque ainda, gente, mais da metade da população brasileira, acima de 25 anos, não terminou o ensino médio. Então, nós ainda temos um desafio grande de conclusão do ensino médio, e aí todos os avanços que a gente estava tendo de trazer o jovem para a escola, a pandemia reverteu essa tendência e agora, provavelmente, esse era um problema, era um gap que a gente ia fechar nos próximos 20 anos, e a projeção agora é que a gente não feche nos próximos 50 anos e a gente permaneça com uma grande parcela da população brasileira sem ter completado o ensino médio. A outro drama dessas manchetes é que dizem que mesmo que os jovens fiquem na escola, mesmo que eles achem que a escola não é relevante para a vida deles, eles não estão aprendendo. Né? E nós temos o PISA, né, os resultados do PISA já famosos, que mostra que a gente caiu ao invés de aumentar em matemática e ciências e ficou estagnado em leitura. E mais recentemente foi publicado há um mês atrás esse estudo do professor Hanushek, da Universidade de Stanford, que comparou não só o PISA, mas outras avaliações de aprendizagem em diferentes países e viu que o Brasil, 66% dos jovens brasileiros que estão na escola, então a gente já exclui todos aqueles que saíram, não estão aprendendo habilidades básicas. A gente não está falando nesse mundo do metaverso, nós estamos falando de habilidades básicas de leitura, matemática e ciência para conseguir exercer
uma atividade profissional. Isso, gente, é muito sério. E no caso brasileiro, o Hanushek fala, né? As escolas enfrentam dois problemas. Primeiro, ainda um quinto da população não está matriculada no ensino médio, e aquela primeira manchete que eu mostrei mostra que cada vez mais, né, não estão se matriculando, e segundo, a qualidade das escolas. Então, nós temos um grande desafio de trazer o jovem para a escola e, enquanto ele estiver na escola, fazer ele aprender as habilidades que ele vai precisar para a sua vida. E aí a gente diz, bom, esse jovem então não está na escola, quem sabe ele está aprendendo no mercado de trabalho, que é uma outra forma de você desenvolver competências e habilidades. E aí as estatísticas do Neném mostram que isso não acontece. Mas quando eu olho essa manchete do Correio Brasiliense, da CNN, da Folha de São Paulo, a coisa que mais me chama a atenção, gente, é que o Brasil é o país com maior percentual de jovens neném, só perdendo para a África do Sul. Então, não é que outros países pobres tenham, ou de classe média, ou de nível médio de renda, tenham esse mesmo problema. A sociedade brasileira, atrás dessa manchete, tem um alerta para a sociedade brasileira que nós não estamos investindo no bem mais precioso que um país pode ter, que é o seu capital humano. E nós não estamos investindo nem na escolarização básica, que é o básico, e nem dando oportunidades para esses jovens no mercado de trabalho de aprenderem e desenvolverem competências e habilidades para a sua vida. Uma hipótese, falta relevância sobre como e o que se aprende na escola. O jovem, em todas as pesquisas, mostra claramente que ele tem esses dois problemas com a escola. Ele gosta da escola, ele gosta dos professores, ele acha que o lugar mais seguro para ele estar é na escola. Mas quando a gente pergunta, qual é o problema então? Por que você não está voltando para a escola? Ele diz, porque eu não vejo sentido no que eu aprendo e eu acho muito chato como eu aprendo, né? O que os jovens esperam da escola? O Olavo já deu aqui uma palhinha dessa pesquisa, mas eu vou trazer outros dados também. Os jovens falam, 98%, que eles querem que a escola prepare para o mercado de trabalho. Quando eu leio o resultado dessa pesquisa, para mim tem uma outra coisa aqui. Os jovens querem preparação para a vida. E a gente sabe que o trabalho, como a Cláudia Costin falou, é uma parte muito significativa da nossa vida. Então, eu quero uma escola, eu quero investir o meu tempo, a minha energia numa escola que me prepare para a vida, né? E eles mostram claramente, né, isso aparece em outras pesquisas, eu gosto muito dessa pesquisa do Instituto Unibanco, porque ele pergunta, qual o foco da escola que faria você aprender mais e você ser mais feliz? E os jovens, de novo, falam em habilidade para o mercado de trabalho, mas também falam sobre habilidades socioemocionais, de aprender a resolver problemas complexos. Então, quando você olha ali, né, é claro que eles querem continuar a escolaridade deles, então por isso que eles falam no Enem e para o vestibular, mas logo depois começa a preparar para o mercado de trabalho, desenvolver conhecimentos em disciplinas, então a cognição que a gente diz, não, hoje não adianta mais aprender alguns conteúdos, não, o jovem sabe que adianta, né? Lembrando que competência, como a Cláudia também nos falou, é um conjunto de conhecimentos, de práticas e de atitudes, então eles querem isso e querem desenvolver essas habilidades socioemocionais que permitam a eles viver nesse mundo que está exigindo de todos nós, de todas as idades, novas habilidades, sem que a gente tenha o conforto da previsibilidade, né? Então, a toda hora, aquela autoconfiança que a gente tinha, agora eu sei, agora eu sou um adulto, agora eu sou uma profissional, ela é questionada constantemente por um mundo em constante mudança. E aí a gente tem que se perguntar, se o jovem quer ser preparado para o mercado de trabalho, qual
qual é esse mercado de trabalho? De que a gente está falando? Quais serão os empregos do futuro? Onde esse jovem espera se inserir? E eu trouxe aqui um exemplo de um anúncio real que saiu no estado de São Paulo, no Estadão, no caderno de empregos, pedindo professoras de robô. Falei, que profissão é essa? O que exige, o que demanda de competência, de conhecimento para ser uma professora de robô? E quando você começa a ler, tinha a descrição ali do cargo dessa vaga, podiam ser filósofos, podiam ser psicólogos, podiam ser linguísticas. Eu falei, bom, mas então, a hora que eu vi ali, eu falei, professora de robô, na hora parece, pô, tem que ser uma cientista da computação, um cientista da computação, alguém que entenda muito de tecnologia. E, na realidade, na descrição dos requerimentos da vaga, né, no job description, como a gente fala, eram muito mais habilidades de relacionamento humano, de conhecimento humano, do que habilidades digitais propriamente dita ou de tecnologia. E aí, gente, quando a gente olha, todo ano, né, o Fórum Econômico Mundial publica um relatório chamado O Futuro do Emprego, onde ele diz quais são as profissões e ocupações que estão subindo, que vai ter mais demanda, e quais aquelas que estão em processo de desaparecimento nessa quarta revolução industrial, como eles chamam, né? E, gente, tem a lista, eu li a última lista, e tem coisas que você nem sabe o que é. Por exemplo, seu emprego já está no metaverso. Tem alguém aqui que sabe como trabalhar no metaverso? Como procurar um emprego no metaverso? Eu não sei. Segundo, TikTokers são os novos empreendedores. Eu achei o máximo a Camila Chute dizer que não sabe usar TikTok. Me deu até um alívio no coração. Falei, se a Camila Chute não sabe que é uma cientista da computação, uma mulher super empreendedora, super inovadora, não sabe qual é a graça do TikTok, me deu um alívio. Eu disse, putz, então não estou tão mal assim. A saúde mental virou um problema corporativo. O que as empresas estão fazendo para que os trabalhadores... É interessante a gente ver isso, né? Quando se pergunta assim, por que saúde mental virou um problema corporativo? Porque a maioria dos funcionários, ou dos colaboradores, ou dos trabalhadores, está sentindo um sentimento de insegurança e impotência muito grande. Um medo de, eu tenho que desenvolver novas habilidades, mas eu não sei que habilidades são essas e como eu posso desenvolvê-las para não perder o meu emprego. E mais ainda, gente, por mais que a gente resolvesse essas duas primeiras questões, que já são muito complicadas, a pergunta, tá bom, como é que eu faço isso? Como é que eu dou o primeiro passo? Eu devo me matricular numa nova universidade? Estão dizendo que não. 4 anos, provavelmente quando você sair da universidade, o conhecimento que você adquiriu já está totalmente obsoleto. Eu faço um cursinho rápido na internet, aí como é que eu vou saber se isso é ou não de boa qualidade, se eu vou realmente aprender? E depois, quem é que vai me dar um diploma? Então, hoje, as microcredenciais, por exemplo, estão se espalhando pelo mundo porque está dizendo, olha, não faz mais sentido fazer a universidade de 4, 5 ou 6 anos. Você vai ter que fazer ciclos de aprendizagem e desenvolvimento mais curtos e você vai ter que, como aprendiz, buscar quem vai ser o fornecedor da sua credencial. Então, gente, a vida costumava ser bem mais simples, né? A gente ia na escola, estudava, fazia vestibular, entrava na faculdade, ganhava um diploma, pendurava um diploma na nossa parede e aí ia procurar um emprego que pedia aquela qualificação, daquele nosso diploma. E era muito fácil comprovar. A gente dizia assim, olha, vocês estão procurando psicólogo? Eu sou psicólogo, está aqui o meu diploma. Hoje, os jovens que estão na escola hoje não vão encontrar mais esse mundo. Primeiro, porque eles vão ter que responder a um anúncio como esse. Eu, professora de robô. O que faz um jovem e uma jovem acreditarem que eles têm as habilidades necessárias para ser um professor de robô?
Está ficando bem complicado, né, gente? E aí, o mesmo Fórum Econômico Mundial diz assim, mas fique calmo, não é tão complicado assim. Eu tenho aqui uma lista de todas as habilidades e competências que vocês têm que desenvolver para que vocês saibam navegar nesse mundo. Olha a listinha, gente. 15 habilidades essenciais. E aí começa, pensamento analítico e inovação. Como se isso fosse a coisa mais simples do mundo, desenvolver pensamento analítico e capacidade de inovação. Aprendizado ativo e estratégias de aprendizado. Isso, gente, tem muito a ver com aquilo que eu falei, de a gente ter que agora virar a chave e não ser mais um estudante passivo e virar um protagonista da nossa formação. Então, não vai ter mais ninguém ou nenhuma organização em que eu sente na cadeira bancária, né, no banco da escola, e que ela vai me dar o conhecimento e a credencial. O mundo que nós vivemos hoje não tem nem espaço para essa passividade, de eu esperar que alguém vai derramar o conhecimento, e nem essa crença na credibilidade de algumas organizações para atestar que você desenvolveu essas competências. E aí você vai na lista, né, inteligência emocional, raciocínio, resolução de problema, resiliência. Se vocês olharem esse conjunto, fica claro, e por isso que eu trouxe aqui no outro quadro, que são habilidades que podem ser juntas em a McKinsey, isso aqui é o quadro da McKinsey, chama de cognitivo, interpessoal, de autoliderança, que a gente chama de protagonismo, e digitais. Então, para a McKinsey, olhando todos, ela fez uma pesquisa grande com CEOs de mais de 30 mil empresas no mundo todo e perguntou assim, hoje, o que você espera de uma pessoa, de um trabalhador, que competências você espera dele? E aí ela agrupou nesses quatro quadrantes, né? E aí, aproveitando a Tati aqui, eu peguei do Porvir, graças a Deus eles simplificaram esse quadro complicado do Fórum Econômico Mundial e da McKinsey, dizendo que tem 3 grandes blocos de competências que nós precisamos desenvolver, né? Um ligado à cognição. Então, são aqueles conhecimentos básicos de matemática, de leitura, de ciências. O interpessoal, que até durante um tempo não era muito valorizado na nossa educação e que agora, com as habilidades socioemocionais, voltaram a ser valorizados. E os intrapessoais. E intrapessoais estão todas aquelas habilidades e competências ligados ao que a gente dizia do autodesenvolvimento, né? É o desenvolvimento de pessoas, é a capacidade de se relacionar, é a capacidade de ter coragem, de ter garra para ir atrás dos seus objetivos. A gente costumava achar que todas essas habilidades eram habilidades inatas. Ou você era inteligente, ou você era esforçado, ou você ia atrás. E hoje a neurociência está dizendo que todas essas habilidades podem e devem ser ensinadas, e isso é muito importante para o futuro da humanidade, a gente conseguir, para não ter um louco lá, eu não vou citar nomes aqui, mas é longe, a gente dá para falar do Putin, por exemplo, né? O Putin era uma pessoa que precisaria ter uma educação emocional para entender a consequência dos seus atos e que isso deve ser o tempo todo reafirmado, tanto pela escola como as outras instituições de uma sociedade. Eu adoro, apesar de já ser meio antiguinho, eu adoro esse compasso da aprendizagem que a OCDE fez. Ela já fez isso lá em 2016 ou 2017, mas ela tentou entender para que a gente educa. O que a gente quer com a educação? É formar só mão de obra? É criar cidadãos obedientes? Para que a gente, sim, nós como adultos, a gente assume o compromisso de educar uma nova geração? Para quê?
Parece também uma pergunta simples, mas a resposta é bem complicada. A OCDE chamou especialistas do mundo todo e, mais recentemente, a Unesco fez a mesma coisa, chamando e publicou um documento chamado A Educação, Nosso Futuro Comum. Né? A educação como um pacto que a gente tem que parar para pensar qual é o ser humano que a gente quer que habite a Terra nos próximos séculos. E esses especialistas chegaram que a única coisa que a gente tem certeza, e eles botaram lá 2030 como se fosse um futuro muito distante, e hoje a gente vê que 2030 está quase aí já, né, gente? Mas eles colocaram que é o bem-estar. Isso foi revolucionário, gente. Quando você coloca o bem-estar como o produto final de um processo educacional, você está dizendo que esse bem-estar depende da estabilidade emocional dessa pessoa, dos relacionamentos que ela estabelece, do conhecimento que ela tem, da capacidade que ela tem de gerar riqueza para si e para a sociedade onde ela vive. Então, esse conceito engloba muitas dessas competências que a gente falou antes. E ele bota aqui no coração, né, esse círculo é muito legal porque ele é interativo, mas ele bota como core foundations, que é o âmago, o que a gente não pode abrir mão para que a gente atinja o bem-estar das nossas crianças e jovens. E ele traz 4 coisas. Cognitivo, né? Então, que era já o tradicional da escola, que é alfabetização e numeracia. Então, a gente tem que saber que todos os jovens tenham o acesso. E aí, gente, deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Eu tenho participado muito dessas discussões sobre o futuro da educação. E o que deve ser, todas essas novas habilidades, essas novas competências. E eu tenho visitado escolas no interior do Brasil onde as crianças simplesmente não aprendem a ler e escrever. Então, se a gente tem uma séria questão de desigualdade social no país, além do lado econômico, é essa barreira que a gente cria desde a mais tenra infância das crianças que a gente desenvolve o potencial e daquelas crianças que a gente nega a oportunidade delas desenvolverem o seu potencial. O índice de capital humano, que foi feito pelo Banco Mundial, mostra que uma criança brasileira que nasceu em 2019, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, ela só vai ter 60% da sua capacidade desenvolvida quando ela tiver 18 anos de idade. E eles medem não só a cognição, eles medem saúde, eles medem, claro, a qualidade da educação, o acesso que ela tem a serviços públicos. Então, literalmente, o Brasil está desperdiçando 40% de cada potencial de cada pessoa. Isso tem um impacto gigante no PIB, no potencial do PIB brasileiro, porque a gente está negando saúde de qualidade para todo mundo e educação de qualidade. Isso é um crime contra as pessoas e é também um prejuízo enorme para o nosso país. E aí vem a pergunta, gente, para não sair todo mundo deprimido daqui, né? Eu acho que a minha responsabilidade enquanto última palestrante do evento é também a gente começar a pensar. Legal, a gente viu essa complexidade toda, viu esse problema todo. Como é que a gente pensa, como educadores, em apoiar o desenvolvimento das competências dos jovens, né? O que a gente pode fazer? Então, primeiro é essa consciência, né? Essa nossa percepção que o mundo mudou da geração que estava na escola há 20, 30 anos atrás, que é a maioria de nós aqui, e que, portanto, requer um processo educacional diferente. Se você chegar na escola e fizer o mesmo, e proporcionar a mesma experiência educacional que você teve na escola, ela pode ter sido super positiva. Você está errando. Porque esse jovem e essa criança estão num mundo fundamentalmente diferente do que nós estávamos há 20 anos atrás.
Eu gosto muito, foi criado um centro na Universidade de Stanford, que é o Centro de Inteligência Artificial centrada no ser humano. E eu trouxe isso aqui, gente, porque a nossa responsabilidade ela é tão grande, inclusive para determinar como vai ser a tecnologia que vai nos impactar. A Fei-Fei, ela é uma liderança, uma mulher muito interessante, muito inteligente, e ela diz o seguinte: não há nada de artificial na inteligência artificial. Ela é inspirada por pessoas, é criada por pessoas e, mais importante, ela impacta pessoas. É uma ferramenta poderosa que estamos apenas começando a compreender e essa é uma responsabilidade enorme. Eu gosto muito dessa frase porque há 2 anos atrás, agora a gente se perde antes ou depois da pandemia, foi um pouco antes da pandemia, a Unesco chamou um encontro mundial com especialistas de das partes do mundo para falar sobre inteligência artificial na educação. E na época eu já me incomodava que, sabe, fica discutindo lá em cima sobre inteligência artificial, metade das coisas nem estava entendendo o que eles estavam discutindo, sem perceber, na realidade, isso que a Fei-Fei colocou muito bem. Se a gente não sabe o que a gente quer como humanidade, se a gente não tem pessoas que entendem o contexto onde elas estão inseridas e são capazes de propor soluções para esse contexto, dificilmente a gente vai conseguir ter uma tecnologia que seja centrada no ser humano, que realmente melhore a humanidade. Ninguém quer gerar tecnologias que dificultem ainda mais a nossa vida. Nós queremos tecnologias que nos permitam ser mais felizes, ser mais produtivos e, principalmente, ter mais justiça social. Então, nós temos que investir em formação de pessoas, primeiro, capazes de entender essa tecnologia e capazes de propor soluções para essa tecnologia. Eu dirijo o Centro de Inovação para a Educação Brasileira e nós desenvolvemos alguns currículos sobre como ensinar tecnologia nas escolas. Porque a tecnologia hoje, como foi falado anteriormente, ela virou tanto uma ferramenta de aprendizagem, né, que a gente chama de tecnologias educacionais, mas também um objeto de conhecimento. Há todo um conjunto de conhecimentos sobre tecnologia que precisa ser ensinado nas escolas. Então, recentemente, nós ajudamos, né, na elaboração do tema tecnologia na BNCC, lá em 2018, e agora há uma complementação da BNCC sobre computação. E a pergunta, que também foi já endereçada por alguns palestrantes aqui, é o que a gente deve ensinar sobre tecnologia? Achei muito interessante, alguém falou, eu devo ensinar Excel, eu devo ensinar PowerPoint, o que eu devo ensinar de tecnologia? E essa era uma pergunta que ficava muito na minha cabeça, assim, de tudo isso, porque também, né, gente, tem tecnologias muito rápidas que vêm e voltam, né? Ninguém vai lembrar aqui do Orkut, né? Mas existiu uma tecnologia que parecia que ia dominar o mundo, chamada Orkut, que hoje ninguém mais ouve falar. Então, a pergunta que fica para nós, educadores, é assim, o que ensinar sobre tecnologia? E aí, a gente conseguiu, com várias pesquisas, olhando outros países, a gente conseguiu identificar 3 grandes blocos de conhecimento sobre tecnologia que são necessários. Primeiro, entender o impacto da tecnologia na sociedade, no relacionamento humano e nas pessoas, né? Que a gente chama entender o mundo digital. Depois entender os conceitos básicos os fundamentos da tecnologia hoje. O que é um algoritmo? Né? Como é que ele funciona? A Camila falou aqui, o que é uma rede Wi-Fi? Né? Como é que funciona um computador? O que a gente chama de placa-mãe de um computador? Qual é a diferença entre um cloudbook e um notebook, por exemplo? Que são conhecimentos que a gente achava, não, isso aqui é para o pessoal da tecnologia, e que hoje são conhecimentos que todos nós precisamos ter. E o terceiro é o pensamento computacional,
que a Camila também falou, né? A capacidade de você olhar um problema, saber decompor esse problema, saber elaborar um algoritmo ou uma equação para a solução daquele problema e, se quiser, usar a programação de computadores para automatizar a solução daquele problema. Então, existe um conhecimento de tecnologia que o cidadão precisa ter, mas precisa principalmente essa ideia, por isso que eu gosto tanto desculpa, dessa coisa da OCDE, deixa eu ver se eu volto aqui, que fala, para onde nós estamos indo não é sobre tecnologia, é sobre desenvolvimento humano e é sobre bem-estar humano. É lá que a gente quer chegar com seres humanos felizes, produtivos e que tenham habilidades de convivência entre si. E aí, gente, vem a questão dos professores. Está claro que o professor que era super eficiente alguns anos atrás já não é. Deixa eu só tomar nesse momento. Mas aí nós entramos numa outra seara, né? Quem é esse ser? Olha só o que eles estão dizendo que o professor tem que ser. Tem que estar sempre atualizado com o que há de mais moderno. Hello? Quem se consegue manter atualizado o tempo todo, principalmente nesse mundo da tecnologia? Sabe utilizar a tecnologia para melhorar o aprendizado. Legal. Admite não ter todas as respostas. É parceiro do aluno, né? Continua mantendo autoridade sem ser autoritário. Gente, mudou, né? Isso aí não era a descrição de um professor há 50 anos atrás, né? A gente dizia que o professor, principalmente, tinha que saber o conteúdo, né? Passar o conteúdo para os alunos, ter didática, saber. É importante a gente ter esse norte, sem dúvida, porque isso deveria orientar a formação inicial dos professores, que hoje ainda é muito teórica, muito abstrata, que ainda não responde aos problemas que o professor encontra dentro da sala de aula, mas também é uma demanda em cima do professor que talvez não seja realista. O CIEB desenvolveu uma autoavaliação de competências digitais de professores. Então, nós pedimos para os professores, aliás, a gente disponibiliza para ele, se ele quiser, avaliar o quanto ele sabe ou não sabe usar a tecnologia para ensinar. Gente, mais de 110 mil professores no Brasil responderam voluntariamente essa autoavaliação. E quando a gente desenvolveu a autoavaliação, os estatísticos já nos diziam, olha, esperem respostas infladas, né? Provavelmente, numa autoavaliação, o professor vai responder que ele sabe, né, que ele está... Então, dá um desconto, né, desse viés de autoavaliação. Gente, os resultados mostram que numa autoavaliação voluntária, dos 5 níveis de competência digital da autoavaliação do CIEB, os professores brasileiros dizem que estão na fase de exposição e familiarização. Então, no máximo no nível 2. O que é isso? O professor está dizendo, eu sou usuário de tecnologia, eu uso no dia a dia para minha vida pessoal, mas eu não sei ensinar com tecnologia, eu não sei avaliar com tecnologia, eu não sei fazer a curadoria de recursos educacionais digitais que eu acho na internet para saber se aquilo é um bom recurso ou não, avaliar a qualidade dos recursos educacionais digitais. O professor brasileiro está dizendo claramente que ele não sabe, não aprendeu e que, portanto, toda essa demanda de uso de tecnologia, e ele sabe que o jovem quer usar a tecnologia na escola, ele não está preparado. Em uma parceria com a Fundação Telefônica para o Futuro da Espanha, nós estamos traduzindo essa autoavaliação para aplicação em vários países na América Latina e na África, e os primeiros resultados mostram que os professores têm desempenho muito parecido. Níveis iniciais e ainda muita dificuldade em saber como incorporar a tecnologia no seu
na sua prática pedagógica. Na realidade, gente, a gente precisa criar um ambiente de aprendizagem e desenvolvimento humano nas escolas, tanto para os estudantes quanto para os professores. O que os jovens estão pedindo é legítimo, mas é muito ambicioso. O que a gente está pedindo dos professores é legítimo, mas também é muito ambicioso. Então, se nós não transformarmos o nosso sistema educacional num lugar de aprendizagem e desenvolvimento humano, dificilmente nós vamos conseguir formar os professores que nós precisamos, que sejam capazes de formar os jovens, as crianças e os jovens que o mundo precisa para construir tecnologias que sirvam para a humanidade, que não venham destruir nem substituir os seres humanos, mas venham, pelo contrário, oferecer oportunidades de desenvolvimento impensáveis, coisas que a gente pensava que o ser humano nunca ia alcançar, e com a ajuda da tecnologia ele está abrindo novos horizontes, novas janelas para o desenvolvimento humano que a gente não conseguia imaginar algumas décadas atrás. Nós estamos num ponto de inflexão importante para a sociedade. É agora que a gente tem que pensar que se a tecnologia vai ser realmente utilizada para esse fim, e principalmente utilizada com equidade para esse fim, que ela não seja simplesmente uma oportunidade vinculada a nível socioeconômico, a raça, a gênero, mas que ela seja realmente uma oportunidade de a gente enfrentar todas essas barreiras que até agora a gente teve dificuldade de enfrentar, de trazer todos os brasileiros e brasileiras para um nível de vida, para um nível de bem-estar, de realização pessoal, que eu acho que é o ideal, que é a utopia do nosso país. Então, nós não estamos falando só de escola, nós estamos falando em ambientes de desenvolvimento humano. A escola é um desses ambientes. E a gente deve colocar na escola muito essa responsabilidade de todas aquelas competências ligadas à cognição, à socioemocional, mas nós temos que perceber que, do mesmo modo que o mundo está hiperconectado e interconectado, os lugares de aprendizagem e os espaços de aprendizagem na sociedade têm que se multiplicar. Eles têm que estar em museus, eles têm que estar na família, eles têm que estar na escola, sim, mas é a única maneira de a gente ter certeza de fazer o que a Fei está nos alertando. Né? Não vamos deixar uma grande inteligência artificial, uma coisa que a gente não sabe quem é, né, que pode ser um Big Brother, dominar essa grande oportunidade que nós temos agora de ter esse ponto de inflexão, de realmente conseguir usar todo o nosso potencial. O Brasil não deve ficar parado nos 60%. Nós temos que, como sociedade, assumir o compromisso de 100% do capital humano desse país desenvolvido, sem, de novo, divisões de norte e sul, sem divisões de ricos e pobres. Isso é possível, gente. Né? Vários países já fizeram essa escolha e já trilharam esse caminho, mas requer uma escolha consciente de todos nós. Então, não é só aprender tecnologia. Muita gente vai estranhar até eu dizer assim, não é só aprender, porque lá no CIEB a gente defende que todos os cidadãos brasileiros têm que aprender sobre tecnologia. Mas não é só aprender sobre tecnologia, é aprender a ser humano e aprender a desenvolver tecnologias que realmente ajude a gente a expandir o nosso potencial. Muito obrigada. Muito obrigada, Lúcia. Obrigada por compartilhar. Você falou que desafiador chegar no final e você conseguiu ainda trazer muita novidade para a gente. Obrigada pelo conhecimento compartilhado. Gente, estamos chegando aqui na reta final, mas não acabou ainda, porque tem um encerramento que vem cheio de expectativas e emoções aqui para nos colocar nessa direção de ativar também umas mensagens de esperança para esse encerramento, né? Tenho certeza que com tudo que a gente trocou aqui, estamos mais prontos, né, para caminhar nessa direção da inovação que conecta e da educação que transforma.
Eu convido agora ao palco para compartilhar, então, aí um pouco de si mesmo e trazer essa mensagem de encerramento, o professor da Rede Pública Municipal de Fortaleza, poeta e cordelista, Gilson Franco. Seja bem-vindo, Gilson. Eita, que coisa boa! Boa noite, pessoal. E eu trouxe a poesia. Cordel, inovação que conecta, educação que transforma. Refletir sobre as questões e os desafios atuais, com o desenvolvimento das competências digitais, provocar reflexões e apontar as direções são questões essenciais. Assegurar que o ensino tenha maior qualidade, que seja público e gratuito, que tenha mais igualdade, tendo a tecnologia aliada ao dia a dia, gerando oportunidades. Não se pode mais negar que a tecnologia já está incorporada ao trabalho do dia a dia e que vai nos ajudar a potencializar o ensino pós-pandemia. E quais são os desafios que precisamos vencer? Esse é o grande debate que tem que acontecer. Orientar o professor para que seja promissor o trabalho que vai fazer. O debate é importante, pois ajuda os professores a alcançar resultados que sejam animadores. Competências digitais são hoje essenciais para todos os atores. E os esforços docentes é que vão propiciar as novas aprendizagens que eles vão mediar através de informações e pelas conexões. Todos vão se aproximar de uma escola mais inclusiva, onde todos são importantes, com mais tecnologia, muito mais interessante, muito mais convidativa, agradável e criativa para os nossos estudantes. Aproximar professores, conectar o alunado, até os pais dos alunos vão ficar mais interessados. A escola do futuro, sem limite e sem muro, é um caminho já desenhado. E a competência digital é a nova alfabetização da escola para a vida através da educação. Construir aprendizado sem deixar ninguém de lado, isso é transformação. Preparar as juventudes com o seu potencial para o mundo do trabalho, isso é impacto social. Para dar-lhes horizonte, já sabemos que a ponte é o saber digital. Incluir socialmente pela tecnologia a mulher negra e o jovem e também as minorias, ribeirinhos, quilombolas, todo mundo na escola respeitando as etnias. E as outras categorias, quando se fala em inclusão, os povos originários, primeiros desta nação, extrativistas, pescadores, colonos, trabalhadores, isso é integração. É preciso inovar com as tecnologias, expandir o conhecimento com coragem e ousadia, e a cultura digital é mesmo fundamental e entre nós fez moradia. Observar os contextos do ensino presencial na retomada das aulas é também fundamental. Definir bem o lugar aonde queremos chegar é algo essencial. E o que foi que aprendemos com o ensino na pandemia? Lidamos com tantas faltas, faltou pão e até poesia. Sem o recurso digital, naquele tempo abissal, como a escola ficaria? No cenário de incertezas, o professor se agigantou, preparou, deu boas aulas, sua prática modificou, foi ressignificado e desde então transformado, aprendeu e ensinou. Com recurso digital, construiu inovação, venceu o isolamento, criou mais conexão, com firmeza e confiança, foi o autor da mudança com grande superação. E continua essencial o trabalho do professor, pois a tecnologia é um facilitador para quebrar as barreiras e minimizar as fronteiras, ele é o mediador. E há muitos desafios que precisamos vencer. Lacunas de aprendizagem, crianças sem saber ler. Para a recomposição é urgente a nossa ação, não temos tempo a perder. E o papel das secretarias é preparar formações e munir os professores com muitas informações, com docentes preparados e cada vez mais engajados, não faltarão soluções. E os entes federados também devem assegurar que as nossas escolas tenham como se conectar e nas questões estruturais que ainda são cruciais, todas elas apoiar. No limiar do futuro, a gente já está vendo, diante dos nossos olhos, outra escola está nascendo, feita de diversidade e pautada na equidade, já está acontecendo. E no retrovisor do tempo,
outro ano vai ficando. Com o ânimo renovado, a gente segue sonhando. Nesta dura travessia, com muita sabedoria, vamos nos conectando. Um tempo de recomeços que inaugura a vida plena, com leveza e quietude, deixa a vida mais amena. Com amor e perseverança, um tempo de esperança novamente nos acena. Na missão de educar, a gente se concatena, se conecta com coragem e jamais se apequena. Com brandura e temperança, um tempo de esperança novamente nos acena. E o inventário do tempo diz que a vida vale a pena, e aquilo que era medonho, hoje é alegria serena. Com ternura e confiança, um tempo de esperança novamente nos acena. Um grande abraço em todos e todas, fiquem bem! Eu dei um tempo para mais uma? Pode? Eu escrevi este cordel que vou recitar agora, no auge da pandemia, quando todos nós modificamos nossas casas para transformarmos aquele espaço numa sala de aula, numa extensão da nossa escola, né? E a minha casa também virou uma sala de aula para assegurar que os nossos alunos tivessem aula, né? Que a gente não se apartasse da ideia de levar a educação pública de qualidade com altíssimas expectativas em cada criança e cada adolescente. E eu escrevi esse cordel por entender que o professor ressignificou a sua prática, mas havia muito adoecimento entre nós. E esse cordel foi pensado, Fernanda, para também trazer para o professor a ideia de que ele tinha que cuidar de si mesmo, né? E ele se chama Os Desafios do Professor em Tempo de Pandemia e a Importância do Autocuidado. Ele diz assim, tem uma íntima ligação entre o que o professor sente com o momento em que vivemos, pois é tudo diferente. Em tempos de pandemia que abalaram a nossa alegria, tudo ocorreu de repente. Com o sócio emocional quase sempre revirado, o valente educador foi ficando atribulado. Fazendo de tudo um pouco, foi vivendo no sufoco e muitas vezes calado. A aula foi transformada, a sala foi transformada numa cobrança de toda parte se dirige ao professor, que com a cabeça erguida demonstrou seu valor, nunca se deu por vencido, foi de fato um atrevido, foi de fato um sonhador. A aula foi transformada na sua sala de estar. O modelo passou a ser outro, tivemos que adaptar, por vezes aulas gravadas, remotas, mas planejadas, outras formas de ensinar. Estimado professor, adorável professora, vocês são a esperança de uma nação promissora, depositando uma semente e crendo muito firmemente na escola transformadora. Já dão o melhor que podem, não se cobrem demasia, preservem a boa saúde, a paz e a alegria, se liguem ao que faz bem, dividam com os que não têm sua gentil alegria. Que tal pedir uma pizza? Para a mãe telefonar, jogar bola com o filho, com a família almoçar, acabar sem risada, dar umas boas pedaladas e no quintal passear. Que tal cozinhar um pouco, testar aquela receita, ler um livro especial e tudo que se aproveita, olhar crianças brincando e ver o sol despontando, como a gente se deleita. Coisas legais para fazer e que não nos custam nada. Assistir aquela série há muito tempo esperada, abraçar o seu benzinho, dar e receber todo o carinho de uma forma emocionada. Viva, viva todos os professores e professoras deste grande país. Um grande abraço em todos, fiquem bem.